Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre os módulos 5, 6, 7 e 8. Eu mudei a ordem aqui só para seguir uma ordem cronológica minha, beleza? Não tem problema a ordem que você seguir, eu quero que você entenda isso. Até porque esse quadro, já falei na nossa última semana de aula. Lembra que alguns alunos me questionaram que eu fiz um resumo. Eletrostática eu vi que tinha um resuminho. Exatamente, o resumo era o que importava. Lembra que eu falei isso com vocês. Então, só vou estar revisando e vou fazer alguns exercícios. Então, fica tranquilo. O módulo 5 fala sobre o campo elétrico. O que é o campo elétrico? É uma característica da carga elétrica. Lembra que eu dei até o exemplo do perfume? Imagina que você passa muito perfume e vai para a sala de aula. Assim que você chega, todo mundo sabe que você está dentro da sala por causa do cheiro do perfume, né? Então, o campo elétrico é o perfume que a carga tem. É uma forma de identificação naquele local. Quando a carga chega, todo mundo sabe que ela está lá. Por quê? Por causa do perfume, que é o campo. A carga positiva vai ter o campo elétrico representado da seguinte maneira. Ela é como se fosse um sol onde o campo aponta para fora. A carga negativa é representada dessa maneira. Ela é como se fosse também um sol, só que aqui o campo aponta para dentro. Positiva aponta para fora, negativa aponta para dentro. Então se eu pego essas duas cargas e aí junto, cara, se uma está liberando o campo e a outra está recebendo, a gente vai ter essa configuraçãozinha aqui, que nós chamamos de dipolo elétrico. O que uma libera, a outra recebe. Então, carga positiva, carga negativa, a atração entre elas. E o mais importante, eu já falei com vocês isso aqui, é o chamado campo uniforme. Quando você tem duas placas, uma positiva e uma negativa. Placa positiva libera. Placa negativa recebe. Qual é a característica do campo uniforme? Ele é constante. A principal característica do campo uniforme é que ele não muda. Então ele é o mesmo para todos os pontos do seu espaço. Tá legal? Então, aqui a gente utiliza o campo para poder falar sobre a diferença de potencial. O que seria o potencial elétrico? É uma capacidade de guardar energia, beleza? E essa capacidade de guardar, que eu vou falar até aqui no módulo 8, porque é a ordem da apostila, você vai associar com uma tensão, a DDP ou voltagem, aquilo que você tem na tomada, que é de 110 volts, 127, 220, assim por diante. Então isso é a energia que você dá para os seus aparelhos funcionarem. E essa tensão, ela vai ser dada pela fórmula, para ser mais exato, uma das três fórmulas mais importantes, que é o EDU. Campo vezes distância é igual a DDP, certo? Que é a tensão do seu circuito. Qual é a unidade de DDP? Volt. Lembra? 127 volts, 220 volts. É sempre assim. Eu comento que depois que você assistir esse vídeo, dá uma olhada lá no seu caderno, pega aquele resuminho que eu passei para você, dá uma lida para poder fixar e sim passar para os exercícios. Módulo 6, ele fala sobre as propriedades dos condutores. Olha, eu tenho um vídeo mais completo na minha página, tá? Que é Física Fora da Caixa. Lá eu falo sobre para-raios e a gaiola de Faraday. Física Fora da Caixa. Dá uma olhada lá. Certo? Porque ele está bem mais completo. Eu tenho mais tempo para poder falar. Então, a propriedade dos condutores. Se eu pego aqui um condutor qualquer e começo a encher ele de cargas elétricas, eu começo a dar cargas elétricas para ele, o condutor não vai querer que essas cargas fiquem juntinhas. Por quê? Porque negativo repele negativo, positivo repele positivo. Então essas cargas se espalham pela superfície do condutor, fazendo com que aqui dentro ele fique em equilíbrio. Então dentro do condutor, o campo interno vai ser zero, e a tensão vai ser zero. O que significa isso? Significa que dentro do condutor em equilíbrio você não toma choque. Você lá dentro está blindado. A chamada blindagem eletrostática.
tá? Blindagem eletrostática. Não esquece, dá uma olhada lá. Física fora da caixa, eu falo sobre isso. E o 8 é o que fala sobre exatamente o potencial elétrico e posso falar que é um dos mais importantes. Um segundo. Um dos mais importantes. Por quê? Porque o potencial elétrico, como eu falei, é a capacidade de guardar energia. Então, potencial é dado por essa fórmula aqui. Essa fórmula nem é tão importante, tá? Se você quiser pular os exercícios que utilizam essa fórmula, você não precisa se preocupar com eles. Se você vai fazer ENEM e UERJ, tá tranquilo. Mas você tem que entender o que se passa aqui. E quando você tem uma carga pontual ou um campo uniforme, você tem que saber o que são as equipotenciais. O que acontece? Isso aqui é o campo da carga, né? De verde é o campo elétrico. Essas linhas vermelhas são regiões, vamos dizer que são regiões de igualdade. Significa que ali eu tenho o mesmo valor de potencial elétrico. Como assim? Se eu pegar aqui o ponto A e o ponto B, concordam que eles estão sobre o mesmo círculo pontilhado? Significa dizer que o ponto A é igual ao ponto B. Ah, mas eles estão em posições diferentes. Cara, só por eles estarem sobre a mesma linha, é tudo a mesma coisa. Se eu falar que o ponto A tem 10 volts, significa que o ponto B também tem 10 volts. Eles são iguais. E eles são maiores do que o ponto C e maiores do que o ponto D. Por quê? Porque quanto mais longe da carga positiva, menor é o potencial elétrico. Tá certo? Quanto mais longe da carga positiva, menor é o potencial elétrico. Então, A e B, como estão perto, são grandes. C e D, como estão longe, vão diminuindo. Ah, e se for um campo uniforme? Se for um campo uniforme, você vai representar essas linhas perpendiculares ao campo. Geralmente o problema desenha para você, o problema representa. Mas, enfim. Lembra que eles são perpendiculares. Ou seja, o que eu posso dizer aqui? Quem gera o campo? Carga positiva. Se o campo está para a direita, é porque na esquerda eu tenho as cargas que o geram. Então, como A e E estão sobre a mesma linha, potencial de A é igual ao potencial de E, que são maiores do que o potencial de B, maior do que o de C e maior do que o de D. Tranquilo? Então, o que são linhas equipotenciais? São linhas que possuem o mesmo valor de potencial elétrico. Ali todo mundo é igual. Tamo junto? Vou fazer o exercício agora. Bora lá, galera. Então aqui eu peguei 3 exercícios da sua apostila, exercícios que são importantes. O modelo dessas questões é importante para o primeiro exame que você vai ter, que é o ERJ, e para qualquer outro vestibular que você venha fazer, né? Então vamos pensar o seguinte. Na primeira questão, página 19, 7, ele fala que tem uma carga de 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Repara que ele não colocou aí o 10 a menos 6, ele chamou de micro. Lembrando que o micro, essa letrinha, representa 10 a menos 6. De massa 0,1, que não consegue encostar na parede da esquerda. Era para essa partícula estar aqui, ó, pendurada, encostando na parede. Mas por causa da eletricidade, da carga que ela tem, ela foi repelida. Então pare e pensa. Se essa carga é positiva e ela está sendo repelida pela parede, é porque a parede tem que tipo de carga? Positiva. Certo? Agora, se a da parede da esquerda é positiva, a parede da direita só pode ser negativa. Logo, o campo elétrico é do positivo para o negativo e está apontando então para a direita. Beleza? Então, quais são as forças que atuam sobre essa carga? O que ele quer aí? Ele quer o valor da carga? Deixa eu confirmar. Nessa questão, ele está querendo o campo, intensidade do campo. Então, ó, o que você vai ter que pensar? Isso é uma questão de pêndulo eletrostático. Essa questão é manjada, tá? Pode parecer absurdamente difícil, mas ela tem um padrão para poder resolver. A primeira coisa que você pensa quando aparecer o pêndulo é na tangente do ângulo. Tangente é o quê? Não é seno sobre cosseno? 0,6 sobre 0,8, que vai me dar 6 dividido por 8, 3
quartos. Tá certo? Pensa primeiramente na tangente. E a partir daí, o que a gente vai dizer? Essa carga está sendo empurrada para a direita pela força elétrica. E ela está sendo puxada para baixo pela força peso. Então a força elétrica e a força peso estão puxando ele. Se eu junto essas duas forças, é como se ele tivesse sido puxado para a diagonal. Então eu chamo isso aqui de força resultante. O que significa isso? Que o ângulo que você tem aqui em cima, que o problema deu, θ, é o mesmo ângulo que você vai ter aqui embaixo. Repara, é uma mesma reta, logo é o mesmo ângulo. Então você vai falar o seguinte: eu tenho um triângulo onde esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui em cima. Então, como é que vai ficar esse triângulo? Tangente de θ é igual a força elétrica sobre o peso. Quem é a tangente de θ? 3 quartos, eu já calculei. É igual, qual é a fórmula da força elétrica? Eu já falei para você anteriormente, é a FEC. Sobre o peso, que é mg. Tá legal? Então, eu quero descobrir quanto vale o campo. Vamos substituir as outras coisas. 3 sobre 4 vezes mg. Por quê? Porque o mg estava dividindo, então passou multiplicando. Então fica 3 sobre 4 vezes. A massa é 0,1. A gravidade é 10. O campo eu não sei, e aqui é 1,5. Vezes 10 a menos 6. Tá certo? Então, ó, multipliquei 0,1 vezes 10, vai me dar 1. Se eu dividir o 3 com 1,5, aqui fica 1, aqui fica 2. 2 dividido por 4 é 0,5. Então, tem 0,5 é igual ao campo vezes 10 a menos 6. O 10 a menos 6 está multiplicando, então passa para o outro lado, dividindo. Então, você fica com 0,5 dividido por 10 a menos 6, que é igual ao campo. Logo, eu posso afirmar que esse campo é igual a 0,5 vezes 10. Eu já falei isso com vocês há um tempo. Expoente negativo no denominador sobe positivo. Então, só para organizar, isso aqui viraria 5 vezes 10A, 5 Newton por Coulomb. Aí o programa pergunta qual é a intensidade e qual a direção e o sentido. Então, ó, a intensidade 5 vezes 10 a quinta. Ficaríamos entre A, B e E. E nós já sabemos que o campo aponta para a direita. Então aqui, ó, horizontal da direita para a esquerda, horizontal da esquerda para a direita. Gabarito letra B. O campo é 5 vezes 10 a quinta na horizontal e ele vem da esquerda para a direita. Próxima questão, questão 8. Ele fala que uma carga que tem massa 10 a menos 6 kg foi submetida a um campo elétrico da Terra. Tá legal? Então ela ficou flutuando, ela não caiu. Vamos pensar, a tendência de qualquer corpo que eu solto é cair. Se ela não caiu, é porque existe alguém repelindo ela para que ela fique flutuando. Então o que você vai dizer? Para baixo você tem a força peso. Para cima você tem a força elétrica. Se você esqueceu da fórmula da força peso, não se desespera, a gente vai ver isso mais para frente. Então, se ela ficou em equilíbrio, a força elétrica é igual à força peso. Quem é a força elétrica? FEC. Quem é o peso? mg. O campo? 10 a quinta. A carga? Sei lá. É igual a massa? 10 a menos 6. A gravidade vale 10. Então, eu posso falar que a carga é igual a 10 a menos 6 vezes 10 dá 10 a menos 5. Esse 10 a quinta que estava multiplicando passou dividindo. Divisão de potência. Repito a base e subtrai os expoentes. Menos 5 menos 5. Carga vai me dar 10 a menos 10
coulombs. Acabou aqui. Gabarito letra 10 a menos... ele botou em microcoulomb, tá? Toma muito cuidado. Ele mudou a unidade. Ele botou 10 a menos 6. Então, o que eu posso falar? Que isso aqui é 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6. Concorda comigo? Ou seja, 10 a menos 4 microcoulombs. Então, agora sim, gabarito é letra D. Por que eu sei que ela é positiva? Porque se o campo está vindo de baixo, aqui embaixo ela é positiva. Se a partícula flutua, é porque ela está sendo repelida. Ou seja, a carga dela tem que ser positiva também. Tranquilo? Próximo. Vamos aqui para 24. A questão 24 fala de um assunto diferente. Eu não cheguei a falar nisso na nossa aula de hoje, mas eu lembro que eu botei no resumo. Então, qualquer coisa recorre a ele, mas de certa forma eu vou estar falando sempre. Ele tem aqui duas cargas, Q1 e Q2. O Q1 vai andar de A para B, de B para C, de C para D. E o Q2 vai andar de M para N. Ele quer que você calcule o trabalho de cada uma dessas cargas. Vamos começar pela Q1 porque é a mais fácil. Olha, trabalho 1 é a carga 1 vezes a DDP. Guarda essa fórmula. Trabalho é igual a carga vezes a tensão. Trabalho é energia, tá certo? Então vamos pensar aqui. Quanto vale a carga 1? 1. Quanto vale a tensão? A diferença de potencial vai ser aonde ele começa menos aonde ele termina. Ele não começou no A e não terminou em D? Então vai ser A menos D. Mas olha o que eu acabei de falar para você. Elas não estão na mesma linha pontilhada? Não estão na mesma direção? Eu que fiz essa linha, tá? Elas não estão na mesma linha pontilhada? Significa que o A é exatamente igual ao D. Se A é igual a D, se eu subtraio um pelo outro, isso dá quanto? 0. Logo, o trabalho é 0. Para a segunda carga, olha, ela foi para linhas diferentes, então não vai ser 0. Só que tem uma pegadinha. O cara botou essa diagonal aqui. Por mais que a trajetória não seja reta, por mais que a trajetória seja diagonal, você vai desconsiderar, porque essa distância não importa. O que importa é a DDP. E como é que a gente calcula a DDP? Pelo Edu. Então, ó, Edu, quanto é o campo? O cara falou que o campo é 2. Então, 2. A distância entre as linhas é 2. 2. Mas essa distância, ela não é importante. O que importa é a distância entre as linhas. É igual a U. Logo, o U vale 4 volts. Agora, é só calcular o trabalho. O trabalho 2 vai ser a carga 2 vezes a DDP de M para N. Então, 2 vezes essa DDP, que é 4. Ou seja, a 2 é negativa, né? Aqui, ó, negativa. Então, aqui vai ficar menos 8 joules. Gabarito 0 e menos 8, letra D. Então não esquece, trabalho da força elétrica. Importa o caminho que a carga pega? Não. O que importa é a diferença de potencial. O M é igual ao C, que é igual ao B, que é igual a qualquer um. Então o trabalho de M para N é igual ao trabalho de M para C, que é igual ao trabalho de M para B, perdão. Tranquilo? Então, qualquer coisa, manda para mim a sua dúvida por e-mail, que assim que eu puder eu resolvo. E na semana que vem eu vou estar fazendo exercício sobre esse assunto. Tá certo? Forte abraço para você, um beijo no coração, tchau, tchau.